com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Adora ao Senhor com muito louvor, exalte ao Senhor com muito louvor, independente das circunstâncias que você tem vivido, exalte ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, amém? Som. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Bom, nesse momento nós abriremos um espaço no culto para render uma homenagem neste dia, que é comemorado o Dia do Pastor. Portanto, lhes apresento o Jornal Pastoral, onde um pastor será entrevistado e homenageado. Convidamos o convidado da noite, pastor André Daniel Loureiro, que se assente aqui para responder algumas perguntas. Memorial e você, tudo a ver. Bem, amigos da Igreja Memorial, aqui nós temos presente, né, o nosso pastor André Daniel. O senhor vai bem? Como está? Como está se sentindo nesse dia? Tô bem. Tá bem? Botou o paletó. Botou até um blazer, né? É. Gravata aí? Tem gravata? Não. Alguém tem uma gravata aí para emprestar o pastor? Não, né? Ele não gosta de gravata. Ok? Amados e amadas, você que nos assiste da internet, a nossa educadora Joecila tem uma participação, né, especial nessa montagem desse programa. Joecila, muito obrigado. Está aí no seu lar. Deixa um comentário aí no canal do YouTube. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Domingo, 13 de junho de 2021, Dia do Pastor, né? Nosso convidado já está aqui, pastor André Daniel, né? E responderá algumas perguntas ao público da Igreja Batista Memorial nessa noite. Não são perguntas que vocês irão fazer, mas são perguntas pré-determinadas. E como o pastor gosta muito de falar,
E eu vou falar para cada pergunta que ele use no máximo 5 palavras. Tá rindo, né? Para quem conhece, sabe que 5 palavras para responder uma pergunta para ele é uma tortura, né? Quase que impossível. Mas vamos lá. Pastor André, com que idade o senhor se converteu? 12 anos. 12 anos. Ô, glória. Ok, tá indo bem, hein? 2 palavras, né? 12 anos. 12 são 12 palavras? 13? 13 palavras. Ganhou 3 palavras de crédito para a prova. Errou e já perdeu aí. Com que idade o senhor se sentiu chamado para o ministério pastoral? Fique à vontade, pode usar mais do que 5 palavras. Uns 13 anos. 13 anos, olha aí, gente, 13 anos, né? Bênção. Essa pergunta é complicada, né? Essa pergunta é a pergunta que ele talvez fique meia hora, 40 minutos, né? Mas o desafio é, em poucas palavras, resuma esta pergunta. Desce a bolinha aí. Quais os seus sonhos para esta igreja? Que ela sirva à comunidade na qual Deus a colocou. Consegui. Uma salva de palmas para o nosso pastor. Agora, essa pergunta nos compromete um pouco, né, nós, né? Pastor André Daniel, o que o senhor espera de nós? Que atendam ao chamado de Deus para o ministério da igreja. Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. Pastor André, continue sentado, ok? E nós vamos chamar aqui, vamos pedir alguém para que ore, vou pedir a irmã Ivânia Rossetti, que ore em favor da vida do pastor, ok? Pode ser daí mesmo. Ore em favor da vida do nosso pastor. Que você possa, nessa hora, estender a mão sobre a vida do nosso pastor André Daniel, ok? Amém. Amém. Não largamos as mãos, ficamos algum tempo orando pela vida do pastor. E foi escolhido o pastor André. Aí o pastor Haroldo falou assim, então vocês estão pedindo que seja assim, mas vocês estão orando a Deus? Que seja a vontade de Deus, que ele venha como Deus quer. Então, pastor André, você saiba que o senhor é escolhido, o Senhor que escolheu o Senhor para essa igreja. O Senhor saiba que nós te amamos, pastor. Eu sei que o Senhor não está nem preocupado com a igreja lotada. Nós agradecemos, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado, pastor André. Ensinado a tua palavra, ensinado a palavra do Senhor, ó Pai. Muito obrigada pela sua vida, pastor André. Receba, Deus, receba a nossa oração, guarda a vida do pastor André, dá sabedoria cada dia mais, Senhor Deus, abençoa a vida da Josiane, Senhor, a sua ajudadora, Pai, que ela esteja sempre ali ao teu lado,
Meu Deus, e que nós, Pai querido, como suas ovelhas, ó Pai, possamos também, Deus querido, ajudá-los. Ó Deus, pastor André, sinta-se abraçado nesse momento dessa restrição, que o Senhor sinta abraçado pela Igreja Batista Memorial. Em nome de Jesus nós oramos pela vida do nosso pastor. Amém. Amém. Pastor, pode continuar sentadinho aí, ok? Ainda continuando com o seu jornal pastoral, nós teremos algumas informações aqui, né, sobre ser pastor. Ser pastor do mundo de hoje é um grande desafio, ok? Vamos mostrar aqui algumas coisas que o pastor faz, mas não costuma dizer. Ele não trabalha apenas nas quarta-feiras e no final de semana. Há uma infinidade de responsabilidades no trabalho de um pastor que exigem muito mais do seu tempo e trabalho duro, desde a preparação do sermão até cursos, treinamentos, aconselhamento, visitações, etc. Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitas vezes o pastor coloca a sua vida pessoal em espera para cuidar dos membros da igreja. É fácil vê-lo no hospital até altas horas da noite, ou logo cedo, depois do chamado de uma esposa que pede para o pastor conversar com seu marido. A qualquer momento ele é chamado para resolver quase qualquer coisa, e dificilmente quem liga pensa no horário ou na vida privada do pastor. Quando dirige um culto de velório, é como se um pedaço dele estivesse indo embora. Às vezes o pastor tem que enterrar um amigo de longa data, e isto é doloroso demais. Outras vezes, ele tem que trabalhar num casamento que está à beira do divórcio, e isso é muito duro, pois foi ele mesmo quem deu a bênção no dia da cerimônia. Se não cuidar do lado emocional, é fácil o pastor ter uma vida com alto nível de estresse. Ser pastor é ter quase sempre uma vida solitária. Devido à natureza do trabalho, as vidas sociais, emocionais e espirituais do pastor estão muito interligadas. Por isso, é muito difícil de se encontrar alguém para ter uma boa amizade. O pessoal de fora da igreja não entende o seu verdadeiro trabalho e os de dentro podem não entender como o pastor também precisa desabafar ou demonstrar suas fraquezas. Há coisas que ele precisa desabafar, mas não pode, porque está numa posição de liderança espiritual. É criticado e julgado quase todos os dias. A maioria dos pastores é colocada num pedestal pelos membros da sua igreja e todos têm uma alta expectativa dele. Tudo nele é analisado. Se prega bem, se visita os doentes, se é humilde, se gasta demais, se tem um carro bom, se lava o carro, se não lava o carro, se anda bem vestido, se não anda bem vestido. É difícil deixar todos felizes. Ele não tem todas as respostas. Surpresos? Sim. Pastores foram para a escola, estudaram a Bíblia e continuam a estudar todos os dias para o seu trabalho. Sim, todos oram por sabedoria e orientação diária. Mas, mesmo assim, os pastores ainda continuam sem ser oniscientes. Eles não sabem todas as coisas, e isso não os faz serem desqualificados para as suas igrejas. Por isso, hoje é dia de agradecer ao pastor por estar se dedicando a ser um ministro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Nosso pastor ensina que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Em momento nenhum nós estamos direcionando um culto ao pastor. Sabemos disso. Nós estamos rendendo uma homenagem e demonstrando uma gratidão a Deus por ter escolhido, né, o nosso pastor para liderar esse rebanho, não é? E nessa hora eu gostaria de chamar o nosso vice-presidente, Marcelo Galvão, que estará fazendo uma oração de agradecimento, né, pela vida do pastor André Daniel. Nosso vice-presidente Marcelo Galvão e diácono e pai da Maitê. Oremos.
Muito obrigado, Deus, porque aqui estamos, ó Pai, celebrando, ó Pai, pela vida do pastor André Daniel, ó Pai, porque nesse dia tão especial, a qual a sua igreja preparou uma homenagem, Senhor, para que ele possa, Senhor, a cada dia mais sentir amado por essa igreja, ó Pai, porque cada membro, cada irmão, cada amigo, ó Pai, está aqui, Senhor, para ajudar, Senhor, e contar, Senhor, com ele para também ser ajudado, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, ó Pai, por cada lar aqui representado, ó Deus, que ele possa, Senhor, sentir, Senhor, a cada dia acolhido por cada um de nós, ó Pai, por cada brincadeira que fazemos, ó Pai, apesar de cada brincadeira que fazemos, ó Pai, nós o amamos, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor André Daniel, sente, por favor. Um bom pastor procura se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Assim é o nosso pastor. A Igreja Batista Memorial em Mauá reconhece o seu valor. Pastor André Daniel. Ok? Sempre acontece comigo. Você, pastor, é um exemplo no trabalho que faz. Nós lhe agradecemos por guiar o seu rebanho e nos mostrar o caminho mais seguro. Neste dia especial, pedimos a Deus que abençoe o nosso pastor e o guarde, que o cubra de sabedoria e discernimento em todas as situações. Siga firme no propósito para o qual Deus o chamou. Nossa igreja hoje quer honrá-lo, agradecer e desejar um feliz dia do pastor André. Amém. Nesse momento eu convido todo o ministério diaconal, ok? Eu aprendi a dizer com o nosso pastor que não se deve, falar corpo diaconal, um corpo dentro de outro corpo. O ministério diaconal aqui na frente, por favor. Irmã Aparecida, irmã Terezinha, irmã Vânia Ronsetti, irmão Marcelo. Agora o senhor receberá os presentes. Presentes e cajuzinhos, né? Ok? Vou passar aqui a palavra. Irmã Terezinha, quer falar alguma coisa? Eu só tenho que agradecer, porque o senhor veio para cá, assim, despretensioso, né? E quando acaba está fazendo um trabalho tão bonito, tão gostoso, é maravilhoso quando a gente liga nosso celularzinho e fica vendo o senhor trazer o trabalho, né? Trazer os estudos, e nós estamos ficando expert. Estamos ficando assim espertos, né? Sabendo como adorar mais a Deus, viver mais em comunhão, né? Porque quanto mais você aprende de Deus, mais você se intimida com Ele, né? Fica íntimo dele, né? E a gente está ficando cada dia mais aprendendo como falar com Ele, saber que a oração não é sempre bem atendida, não é? Tem uma hora que Ele atende, outra hora Ele deixa passar, deixa mais um tempinho, vou deixar você mais um tempinho. E a gente, isso está fortalecendo, né? Só tenho mesmo que te agradecer, que Deus te abençoe, que te dê cada dia mais sabedoria do céu.
Agora voltou meu som. Eu quero muito agradecer a vocês pelo carinho, pela dedicação, pela maneira tão carinhosa como nós nos tratamos. Na verdade, eu sempre disse que não tinha intenção de ser outra coisa que não fosse amigo de vocês. E aqui em Mauá, eu tenho grandes amigos. Amigos que a gente liga para rir, que a gente liga para bater papo, que a gente sai para comer o podrão ali, a gente sai para comer o Big Cheddar com ovo e bacon, amigos que a gente vem para comer o cajuzinho, amigos que a gente liga. Eu tenho amigos aqui. Desde que cheguei, eu fiz amigos. E eu acho que isso é muito mais do que ser pastor. Marcelinho, quando orava, falou, nós, apesar das brincadeiras, né, eu acho que o que faz a relação ser uma relação maravilhosa é justamente o fato de sermos amigos e tão íntimos que possamos brincar uns com os outros como se não houvesse nenhuma hierarquia, e de fato não há. Pastor não é chefe de tribo. Pastor é o primeiro ou a primeira pessoa do rebanho a ser submisso à vontade do Pai. E a minha oração é que eu consiga ser submisso à vontade do Pai, que todas as minhas falhas, e não são poucas, são muitas, que elas sejam de alguma forma supridas na vida dos irmãos pela misericórdia, pela graça de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e louvo a Deus por poder ter em vocês resposta das nossas orações e ser de alguma forma também resposta das orações de vocês. Muito obrigado a todos os diáconos dessa igreja, muito obrigado a todos os membros da igreja, pessoas que vieram nos visitar hoje. Agradeço a Deus o carinho. E quando eu digo que o meu maior sonho é que a igreja de Deus cumpra o chamado de Deus, não é brincadeira. Eu não tenho nenhum sonho em ter uma mega igreja. Eu quero que onde minha igreja estiver, de alguma forma, Deus esteja ministrando sobre a vida desse lugar. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. É Claudinha que está lá atrás? É Cláudia? Não? Então, desculpa, eu confundi. Mas eu achei que fosse. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês e muito obrigado pelo carinho e pelos presentes. Eu tenho por hábito abrir os presentes e eu vou abrir todos eles. Esse aqui eu não vou abrir por uma questão de segurança. Você guarda? Porque se abrir o povo come depois, que é os deliciosos cajuzinhos da irmã Terezinha. Então esse vocês não vão ver, mas os outros todos eu vou abrir e vou mostrar para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Opa! Essa caneca tem a foto que é símbolo, né, da nossa igreja. Todos os membros da igreja aqui, por ocasião do 20º aniversário da igreja. Eu tenho muitas, mas eu acho que essa é uma das mais bonitas que eu já ganhei na vida. Muito obrigado. Guarda lá, por favor. Outro. Gente, achei. Opa! Isso aqui é para pedalar? Tem que voltar a pedalar agora, né? Ganhei camisa. E vamos lá. Rapaz, mas eu tô ficando chique demais. Muito. Deixa eu ver. Me deram uma camisa para pedalar, uma camisa. Estou entendendo a minha terminar aqui nesse presente, viu? Mas eu vou atender. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pela dedicação, pelos presentes e por serem meus amigos. Eu acho que esse é o grande legado que eu quero deixar com vocês. Sejam sempre amigos uns dos outros, porque Jesus disse que esta é a relação que Ele quer, relação de amigos. Deus abençoe. Muito obrigado. Já posso? Obrigado, gente. Deus abençoe. Eu cheguei aqui em Mauá com muitas expectativas
muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos, muita vontade, mas sempre certo de que o que eu tenho que fazer é produzir em vocês algo que seja maior do que vocês. Jesus tinha por hábito produzir nos seus discípulos algo que fosse maior que eles. Jesus tinha por hábito fazer com que seus discípulos mudassem a perspectiva sobre a vida. Não mudasse a perspectiva sobre uma circunstância em loco, mas sobre a vida inteira. Jesus não dava opiniões pontuais sobre as coisas. Jesus não dava opiniões pontuais a respeito das coisas. O que Jesus fazia era pegar situações pontuais e transformar essas situações pontuais em ensino, em ensinamento. E é por isso que, baseado nesse princípio de ensinos de Jesus, que eu quero dar sequência à nossa conversa da semana última, falando sobre a oração. Queria convidar você. Isso aí é para eu parar de pregar já? Não. Estou achando. Daqui a pouco vai ter uma sineta, 15 segundos, igual lá no Senado, né? 15 segundos. Bom, eu vou tentar acabar o culto 8 horas, viu? Alguém vai pregar para mim, né? Será que é o meu celular que está dando problema, ô Isaías? Se for, eu desligo aqui. Vou botar modo avião no meu celular para ver se para. O espírito mal da parte de Deus que entrou ali no negócio. Bom, abra a sua Bíblia. Não, acho que não é isso não. Essa caixa aqui que está possuída, minha. Agora ficou essa. Tá. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Eu vou pregar assim mesmo. Vocês são ruins, eu sou pior. Então não vou dar uma bicuda nessa caixa porque eu ganhei presente, eu estou animado. Uma bicuda nela. Lucas 17, a partir do verso de número 11. Lucas 17, 11 é um dos textos que eu costumo citar muito nas nossas conversas, porque ele fala de um episódio, talvez um dos episódios mais interessantes de todo o texto bíblico. Um episódio em que Jesus, de alguma maneira bem pontual, faz uma das mais belas aplicações do Novo Testamento. Quando pensamos... Não, está no modo avião. Não é o meu, não, é o seu. Está no modo avião aqui. Quando Jesus, de alguma forma, apresenta aos seus discípulos uma perspectiva da oração e do que é, de fato, a adoração. O texto conhecido de todos vocês fala sobre a cura de 10 leprosos. Jesus está passeando e de repente ele lida com uma situação inusitada. 10 homens leprosos o encontram. Os leprosos, eles tinham o hábito de andar em bando. Isso porque a vida social de um leproso era muito restrita. Ora, a lepra era uma doença que não tinha, para a qual não tinha nenhum tipo de tratamento ou cura. Então, alguém que tivesse lepra ou criaria anticorpos por si mesmo e de alguma forma seria curado dela, ou ela estava condenada a morrer distante do arraial. Estava condenado a morrer distante
do meio, do convívio social das outras pessoas. De maneira que, à medida em que um sujeito era diagnosticado por lepra, e quem fazia isso era o próprio sacerdote, à distância, muito provavelmente, o sujeito era levado para uma vila de leprosos. O sujeito é levado para um lugar onde outros leprosos viviam, e ali eles mendigavam, e ali eles tinham de alguma forma suporte. E eles andavam em bandos, em grupos de pessoas que já talvez não tivessem dedo, nariz ou orelha, porque é por onde a hanseníase tem por hábito se instalar primeiro. A hanseníase hoje é uma doença perfeitamente curável, trata-se hanseníase nos postos de saúde, Brasil afora, mas não era assim no tempo de Jesus. De maneira que os discípulos ou que os leprosos andavam juntos, em grupos. E o texto diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus respondeu: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levante e vai, a tua fé te salvou. Vamos àquela pergunta de sempre: quantos leprosos haviam? 10. Quantos leprosos foram curados? Quantos leprosos voltaram? Nenhum, porque o que voltou já não era mais leproso. Essa aí eu estou falando há 4 anos, não é possível. Quase 5 anos falando a mesma piada. O que voltou já não era leproso, então não tinha nenhum leproso. É um equívoco dizer que um leproso voltou, porque esse que voltou não era leproso. E o que isso tem a ver com oração? Talvez aqui nós tenhamos alguns princípios de oração que são fundamentais para uma vida de maturidade. Irmãos, eu não tenho nenhum compromisso, nenhum, com aquilo que vocês fazem. Eu digo isso aqui desde que cheguei. Eu não tenho nenhum compromisso com aquilo que vocês fazem. Eu tenho compromisso com aquilo que eu ensino. A Bíblia diz que os pastores darão conta, né, das almas a quem Deus os deu a pastorear. Mas não é dar conta do que você faz. Quem tem que fazer isso é o sacerdote, é o padre. Eu, graças a Deus, não sou padre, nem tenho vocação para sê-lo. Eu tenho uma outra função. A Bíblia diz assim: olha, ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar por causa do ensino. O compromisso do pastor, do púlpito, do docente, do mestre, a igreja presbiteriana chama presbítero docente, ou seja, presbítero professor. A gente tem um equívoco, né, de achar que aquela gola, chamada gola clerical, aquela golinha branca, bonitinha, que eu sou louco para usar, mas Josiane não deixa, que aquilo é roupa de padre. Não, não é. Aquelas roupas, ou aquela gola, aquela lapela branca, numa roupa preta ou cinza, era roupa de professor das primeiras universidades alemãs. Aquilo era o que diferenciava o professor dos demais alunos, era a roupa docente. À medida em que o catolicismo foi se tornando mais popular por conta da reforma protestante, aquela roupa passou a ser então a roupa que diferenciava quem era clérigo e quem era leigo. Mas aquilo não era inicialmente uma veste litúrgica, sacerdotal, católica, não. Aquilo era roupa de professor. E como a igreja protestante nasce
com essa ideia de ser o lugar do ensino, o lugar da ciência, o lugar em que Deus e ciência caminham juntos, caminham lado a lado, onde ciência e fé não são coisas opostas, pelo contrário, são coisas que se complementam, coisas que interagem, coisas que se dão entre si, que caminham entre si. Nós então aprendemos que esta relação do púlpito com as ovelhas não é uma relação de sujeição e tampouco uma relação de submissão, é uma relação de ensino. Eu gosto muito de uma charge do Cebolinha, dizendo para o Cascão: Cascão, eu ensinei o Floquinho a assobiar. Floquinho é o cachorro, quem já viu Turma da Mônica, já viu aquele cachorrinho verde, né? Do Cebolinha. E aí o Cebolinha fala assim: olha, eu ensinei o Floquinho a assobiar. Ele é verde, né? É azul? Azul não é o ursinho da Mônica, não? Mas também não existe cachorro verde, mas também não existe cachorro azul. Então, sendo verde, sendo azul, está no erro. Hã? Ah, é verdade, é um coelho. É um coelho. Eu estou emocionado, né? Então, o Cebolinha fala assim: olha, eu ensinei o Floquinho a assobiar. E aí o Cascão fala assim: assobia, Floquinho. E fica ali insistindo para o Floquinho assobiar. E aí o Cebolinha dá uma risadinha e fala: eu disse que eu ensinei, eu não disse que ele aprendeu. Às vezes, a gente fica nessa situação aqui de púlpito, né? Eu disse que eu ensinei, mas quem disse que o espírito do diabo está repreendido em nome de Jesus? Hoje está bravo. Então, o espírito, a relação do púlpito com o rebanho é uma relação de ensino. Você não vai ver em nenhum momento no texto bíblico Jesus impondo nenhuma situação. Ao contrário, ao longo de toda a caminhada de Jesus, ele tinha uma relação de persuasão, de convencimento. Jesus pegava situações do cotidiano, situações do dia a dia, situações do momento, da cultura, para aplicar algo que fosse ainda maior, para aplicar algo que fizesse sentido para aquele que estava aprendendo. Na educação, nós temos um ícone da educação brasileira, um dos maiores pensadores na área de educação do planeta, né, estudado pelas maiores universidades do mundo, que é o professor Paulo Freire, e ele falava de um método de ensino para adultos a partir de coisas que faziam sentido às pessoas. O método de alfabetização de Paulo Freire só é para adultos, né? Então, para a gente ir para o culto da manhã, para a escola dominical, há uma fake news aí de que Paulo Freire ensinava a criança. Mentira, Paulo Freire não fala para criança, Paulo Freire não estuda criança, Paulo Freire estuda andragogia, ensino de adultos. Paulo Freire fala sobre ensino de adultos, e ele fala o seguinte: olha, a educação tem que fazer sentido, só há aprendizado se aquilo que está se falando, aquilo que está se apresentando, faz sentido para a pessoa. Não tem como uma dona de casa ser alfabetizada usando coisas que não estão no dia a dia dela. Quer ensinar dígrafo para uma dona de casa? Explique a ela o que é uma colher, porque é com a colher que ela trabalha. Você quer ensinar a oxítona? Diz o que é café, porque ela vai entender que aquela palavra que faz sentido para ela é uma oxítona, tem uma sílaba átona no final da palavra. E assim Paulo Freire desenvolve toda a sua estrutura de ensino. E Jesus, e acho que Paulo Freire copia Jesus nesse sentido, também tinha por hábito ensinar as pessoas a partir daquilo que fazia sentido para elas. E o leproso era algo que fazia sentido para aquela sociedade.
E quando Jesus agora, ensinando aos seus discípulos sobre oração, ensinando àqueles que estavam com ele sobre oração, ele pega situações muito pontuais nesse texto que podem mudar a relação com Deus. A relação com Deus precisa ser amadurecida. A situação. A relação com Deus precisa ser uma relação e talvez a maneira mais infantil de relacionar-se com Deus, para muitos, seja a oração. Talvez a oração seja o tema mais sensível a tornar as pessoas mais incrédulas, imaturas e infantis. Primeiro, porque a gente confunde com magia. A Bíblia diz que Deus tem todo o poder, mas Deus não faz magia. Se você for pegar a história de Moisés, por exemplo, quando se apresenta ao faraó e o cajado vira serpente, você vê que em alguns momentos os magos, os mágicos do faraó também faziam alguns truques daquele. De maneira que o que deixou claro para faraó, ainda que momentaneamente, de que era algo acima dele, foi a última praga, que foi a praga dos primogênitos. Porque também no mundo egípcio se entendia que um Deus era o único que podia dar e tirar a vida. E Jesus, quando pega a ideia dos leprosos, ele está querendo ensinar para a gente a respeito de oração, não para que nós aprendamos quais são as palavras mágicas que vão convencer a Deus da nossa vontade, mas para que nós saibamos que em todo o tempo Deus quer estar no meio de nós. Quando eu morrer, eu queria deixar algumas frases na cabeça de vocês. Uma delas, Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Oração é para que a gente compreenda que Deus está no meio de nós. E nesse texto eu queria pegar pelo menos 4 princípios de oração. E repito, 4 mesmo. Normalmente eu uso 3, mas hoje eu vou usar 4. Já que eu poupei palavra aqui no começo, eu posso agora gastar no final, né? 4 princípios sobre oração que Jesus apresenta para nós nesse texto. Primeiro deles, a oração produz encontros transformadores. Olha o que diz o texto. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de onde? Samaria. Eu não vou gastar meu tempo que resta aqui falando para vocês da briga entre judeus e samaritanos. Os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus não pisavam no território samaritano. Os judeus não conversavam com os samaritanos. Lembra quando eu preguei aqui, algum tempo atrás, sobre a parábola do bom samaritano? Quando Jesus obriga um sacerdote judeu a dizer que o próximo dele era o samaritano, e dizendo para o sacerdote judeu que ele tinha que amar o seu próximo. Jesus faz com que um sacerdote judeu afirme diante da sinagoga que ele tem como obrigação amar o próximo, e o próximo era o seu maior inimigo, que era um samaritano. Os judeus atribuíam toda a desgraça de Israel aos samaritanos,
Porque quando o povo foi levado cativo, os samaritanos ficaram na terra e eles deram-se a casar e a se misturar com outros povos. Então os judeus achavam que toda a maldição que estava sobre a vida deles era fruto desta rebeldia dos samaritanos, do pessoal do Reino do Norte. E dessa forma, judeus e samaritanos não conversavam. Acredito, irmãos, que aqueles leprosos que estavam isolados num lugar para leprosos, a exemplo daquele cego, chamado cego de Jericó, que também estava à margem pedindo esmola, a exemplo daquela mulher que estava à beira do poço de Jacó, a exemplo de todos os outros que eram considerados párias, escória da sociedade, gente abandonada pela sociedade, marginalizada pela sociedade, aqueles homens também clamavam a Deus por socorro. E Jesus faz algo que só aparece 2 vezes no texto. Entra em Samaria. A oração é capaz de produzir encontros transformadores. Aqueles homens que clamavam a Deus por saúde, que clamavam a Deus por suas famílias, que clamavam a Deus pela cura, que clamavam a Deus para voltar à sociedade, aqueles homens, naquele momento, fizeram com que a rota de Jesus estivesse em consonância com a rota deles. Sempre ouvi essa frase e concordo com ela. Quando a gente ora, coincidências acontecem. A oração não é magia, mas a oração promove encontros transformadores. Nós imaginamos quantas vezes nós clamamos a Deus por uma situação, ou clamávamos a Deus por uma pessoa, ou clamávamos a Deus por uma circunstância qualquer, e no meio dessa confusão, como se absolutamente ninguém tivesse movido nenhuma palha, Deus apresenta-nos a solução que normalmente ou não necessariamente precisa ser a solução do conflito, mas é a solução que apazigua e acalma o nosso coração. Outro dia, a Rejane me mandou uma mensagem e falou assim: pastor, nós fomos a tal lugar assim, para levar uma cesta, e quando eu cheguei lá, o rapaz tinha acabado de dizer para mim que não sabia o que ia fazer. A oração produz encontros transformadores. E sabe por que muitas vezes a sociedade não é transformada? Porque as nossas orações são egoístas. As nossas orações colocam uma lista de prioridades, mas que não necessariamente coloca uma lista das prioridades do reino de Deus, mas coloca a lista das nossas prioridades. Normalmente, as nossas orações são imbuídas, são motivadas por sentimentos egoístas, egocêntricos, que têm como objetivo fazer com que Deus compreenda, entenda, perceba que nós estamos sofrendo, que nós estamos precisando. Mas as orações transformadoras são aquelas que nos levam em direção ao outro. Você é resposta das orações de muita gente. Você é a resposta das orações de muitas pessoas. Você pode ter a solução do problema de alguém que não sabe como vai dormir essa noite. Você já parou para pensar no tamanho dessa responsabilidade? Jesus sabia. E Jesus também sabia que ali havia um deslocamento, um arraial, um acampamento de leprosos.
E ele foi ao encontro dessa gente. Porque mais importante do que preservar-se era atender às necessidades dos outros. Não ore em primeira pessoa antes de orar por nós. Não coloque para Deus a sua prioridade. Deus não é o site das Casas Bahia ou da Americanas, onde você coloca lá uma lista de desejos. Deus não está nem aí para os nossos desejos egoístas. Deus não tem compromisso com o sentimento egoísta. E não me venha com o versículo pronto. Ele satisfará os desejos do seu coração. Para com isso. Satisfaz desejos do coração de quem tem no coração os seus desejos. Porque senão é o contrário, é o poste que faz xixi no cachorro. Ele é o Senhor e não a gente. A prioridade é dele. O interesse é dele. O propósito é dele. Ele é o Senhor. Mas a oração nos coloca na rota de onde Deus está fazendo, agindo, trabalhando. A oração produz isso. Foi a oração que fez com que esses homens entrassem na rota de Jesus. A segunda verdade é que a oração não pode ser confundida com atividade religiosa. Olha o que Jesus diz para esses caras. Olha como é que esse texto é lindo. Qual é a orientação de Jesus para eles? Qual era o desejo daqueles homens? Ficarem limpos, serem curados. E quem é que era o médico daquele povo? O sacerdote. Era o sacerdote que olhava e disse: não, realmente você está limpo, pode voltar para a sua casa, pode voltar para a sua família, pode voltar para o seu trabalho. Era o sacerdote que dava alta médica para os caras. A gente vê aqui 10 pessoas com um desejo absurdo, com um desejo enorme de voltar para a vida, de não ter que olhar mais a família. Gente, pelo amor de Deus, quem teve Covid aqui? Que coisa horrorosa ter Covid. Eu tive Covid em novembro, estava assintomático. E no dia 24 de novembro, foi aniversário da minha irmã. Eu estava em casa dormindo, sem saber que estava contaminado. E a minha irmã foi lá para a casa do meu pai. E nós fizemos talvez a primeira aglomeraçãozinha do ano naquele dia, né? E eu estava dormindo e me chamaram para descer. E eu não queria descer. Aí eu acabei descendo e fiquei lá embaixo, bati papo, e ri, brinquei. Daqui a pouco, no dia seguinte, eu estava sem sintoma. No dia seguinte, saiu o resultado lá do meu exame. No dia seguinte, ou 2 dias depois, e estava positivado. E eu falei assim: meu Deus do céu. Aí eu fiquei assim: José, como é que eu vou ficar aqui em casa esse tempo todo preso, José? Como é que eu vou ficar aqui? Eu não vou aguentar ficar 15 dias sem fazer nada. Eu não vou aguentar ficar 15 dias sem trabalhar. Eu não vou aguentar ficar 15 dias dentro de casa. Dava uma agonia. Gente, muita gente ficou trancada em quarto, né? Cada uma parte da casa para os limpos, outra casa para os leprosos. Que coisa horrorosa é aquilo. Agora você imagina passar vida assim. Ter um diagnóstico de que nunca mais você seria limpo, porque a hanseníase tem aqueles momentos de altos e baixos. Todos aqueles homens queriam voar para perto do sacerdote e mostrar para o sacerdote, cumprir aquele compromisso religioso. Menos um. Daqueles 10, 9 estavam interessados em voltar para a vida
em cumprir uma obrigação religiosa. Oração não é cumprimento de obrigação religiosa. Oração é relacionamento com Deus. Oração não é reza. Oração não é oferenda. Oração não é trabalho. Oração é relacionamento. Onde Deus está agindo, o que Deus está fazendo no mundo, onde Deus está atuando, e de maneira madura, convincente e convencida, se juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. Oração não é cumprimento de atividade religiosa, coloque isso na cabeça. Por mais que toque o sino, alguma coisa errada não está certa. Você é uma... Tá. Mas eu vou até o final, sou ruim. Oração não pode ser, eu falo assim, oração não pode ser cumprida por atividade religiosa. Ele toca o sino, é sinal de Deus, né? Não confunda a oração com atividade religiosa. Oração é relacionamento, é quebrantamento, é coração aberto. Terceira, a oração sempre nos aproxima dos propósitos de Deus. Entenda o que o texto está dizendo de novo. Esse homem era o quê? Leia aí de novo para mim. Versículo 16. Samaritano. Vocês já repararam que Jesus gostava mais de samaritano que de judeus? Jesus é meio na contramão, né? Está todo mundo vindo para cá, ele em cima de vir na contramão. Parece o português. O português ouviu na ponte de Niterói, olha, tem um carro desembestado, um louco andando na contramão na ponte de Niterói. Ele ouviu no rádio, ele ligou para a rádio e falou assim, não tem um não, estão todos voltando na contramão, né? Jesus era meio assim, um português na ponte de Niterói andando na contramão. Enquanto todos os judeus odiavam o samaritano, ele pega o samaritano e bota o samaritano nos melhores lugares. Jesus está dizendo que o único sujeito que voltou para glorificar a Deus era aquele a quem os judeus diziam que tinham destruído a glória de Deus. Há uma expressão no Antigo Testamento em hebraico chamado Icabó, ou Icabode, que tinha por tradução literal, foi-se a glória de Deus. Quando o templo é de alguma forma destroçado, a impressão que se tinha, os judeus achavam que a glória de Deus tinha ido embora, e agora é um samaritano responsável por essa ida da glória de Deus embora, que volta glorificando a Deus em detrimento aos judeus. 9 foram embora, 9 foram viver a vida, 9 foram, mas os propósitos de Deus só se compreendem na oração. Qual era o propósito de Deus para aquele encontro? Era a cura daqueles leprosos? Não. Ao que me consta, todos eles morreram depois disso. Não, nenhum deles está vivo até hoje para contar a história. Então, o propósito de Jesus não era que eles fossem curados. O propósito de Jesus não era que eles fossem sarados e nem que eles se tornassem imortais. O único propósito de Jesus em todos os milagres que fez era a manifestação da glória de Deus. É o mundo saber que há Deus no céu. É o mundo saber que existe Deus no céu. Jesus tinha um propósito, fazer com que o mundo entendesse que Deus está no meio de nós, que não era mais no templo que se adorava, nem no monte dos samaritanos, tampouco no monte dos judeus, que não era nas tábuas, que não era na lei, que não era no templo, que não era na arca da aliança.
a verdadeira adoração a Deus acontecia no coração daqueles que, quebrantados, entendiam que a glória de Deus não pode ser nunca roubada e nunca vai embora. A verdadeira adoração é para aqueles que compreendem que Deus está no meio de nós, mesmo quando tudo aquilo que acreditamos parece se esvair em nossa frente, mesmo quando o nosso chão se abre, mesmo quando o nosso coração se aperta, a garganta dá um nó, mesmo quando o diagnóstico do médico é o pior possível, mesmo quando o medo apavora a gente, mesmo quando o desemprego bate a porta, mesmo quando a situação financeira aperta, mesmo quando tudo diz o contrário, Deus está no meio de nós e a glória de Deus se manifesta justamente nos nossos momentos de maior fragilidade, de maior fraqueza, de maior vulnerabilidade, porque Ele é o bom pastor que cuida da nossa alma. Ele tem cuidado de nós. A oração nos aproxima dos propósitos de Deus. E normalmente a oração, quando nos aproxima dos propósitos de Deus, nos afasta dos nossos próprios propósitos. Sempre que eu passo por essas homenagens, eu tenho dificuldade com isso, eu fico sem graça mesmo, eu sou sem vergonha, mas nesses negócios eu fico sem graça. Sempre que eu estou sendo homenageado, seja no meu aniversário, seja no dia do pastor, seja por qualquer outra circunstância, posse na igreja, me passa um filme na cabeça. Do dia que cheguei aqui, e eu achava que eu nunca mais ia chegar aqui, porque alguém falou para mim assim, ó, você chegou no sinal, vira à direita e vai até a praça. E eu achava que era aquela praça lá atrás, e eu parei na praça e não chegava. Aí, de repente, ali perto daquela ponte, tinha mato até no meio da rua, ele falou assim, Preto? Ah, não, o Júlio não estava comigo, não, estava... Aí eu fui embora, vim embora, achei a igreja. Quando nós voltamos a segunda vez, falei, Preta, é ali. Aí quando chegou no breu, eu falei assim, Preto, tem certeza que é ali? Vai chegar. Né? Vai chegar. Tudo escuro. E a gente veio. E vai passando um filme dos encontros, das conversas, dos sermões. E aí, da conversa que eu tive com o Sérgio, Felício e Marcima, e eu voltando para Piabetá, me reunindo com a juventude, e preguei no primeira semana de PG lá, eu falava sobre a necessidade da despedida. E quando acabou o encontro, as meninas falaram assim, pastor, você vai embora, não vai? Eu não sei, Deus é que sabe. Mas já tinha até comprado um tablet novo para poder botar meus sermões, em 1º de janeiro, só tomei posse aqui em abril, mas eu sabia que era para cá que eu viria, porque estava tudo contra os meus propósitos. Tudo que eu queria botar como prioridade estava sendo totalmente descartado. A oração nos aproxima dos propósitos de Deus. Nem sempre a gente aprende isso. E muitas vezes nós continuamos dando murro em ponta de faca, dando cabeçada, quebrando a cara. Mas só a oração nos aproxima dos propósitos de Deus. Quem recebeu o folderzinho do sermão de hoje, levanta a mão. Lá no Zap. Vocês viram que eu fiz uma propaganda falsa? Não me processa não, hein? Eu botei lá, a oração que faz milagres. Hoje, na Igreja Memorial. Quase que fez aquela vozinha no final assim, numa sessão do descarrego, ego. Porque a oração faz milagre mesmo. 10 leprosos foram curados, mas só um recebeu o milagre. Milagre não é o que nos acontece. Milagre é compreender que aquilo que nos acontece por causa daquele que está no meio de nós.
duas situações interessantes. Essa primeira, que eu estou citando aqui, 10 foram curados, os outros 9 foram cumprir suas obrigações, voltaram para sua família, voltaram para sua casa, morreram um dia e sabe Deus qual foi o seu destino. Mas esse último, quando Jesus o indaga sobre os outros, ele dá uma declaração que é fundamental. A tua fé não te curou, não te sarou. A tua fé te salvou. Salvou você da sua própria arrogância, salvou você do seu egoísmo, salvou você da sua ansiedade de voltar para casa, de se mostrar para a esposa, de mostrar para os filhos, de rever os netos, de rever a família. Agora, a fé te salvou do desejo de ir lá cumprir uma obrigação religiosa, a fé te salvou de um monte de coisa, a fé te salvou de você mesmo. Uma musiquinha do Chico César que eu adoro. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. A fé nos salva de nós. A fé nos salva dos nossos próprios propósitos, que nem sempre são os melhores. Porque o maior milagre não é aquilo que acontece por nós. O maior milagre é aquilo que acontece em nós. Seja numa situação boa como esta, mas seja numa situação ruim. Olha o que disse Jó. Como posso receber bem aquilo que vem de Deus, o que é bom que vem de Deus, não receber aquilo que é ruim que vem de Deus? E depois de ter passado toda a desgraça que o texto de Jó apresenta, ele termina o texto dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. A oração é capaz de fazer esse milagre. O milagre de ver além do véu. O milagre de ver além da circunstância. O milagre de ver além do imediatismo. O milagre de ver além do próprio umbigo. Milagre não é aquilo que acontece por você. Milagre é aquilo que acontece em você. Mesmo quando aquilo que você queria que acontecesse por você, não acontece. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é música, isso aí é Bíblia, é Jó. Lembro-me que estava no seminário e aqui eu paro, aquele relógio lá está me roubando 5 minutos todo domingo, hein? Ou acerta aquele relógio ou tira ele de lá. Porque o meu está dando aqui 8h05 ainda. Eu me lembro que eu estava no seminário uma vez, e aí o professor citou: ainda que a figueira não floresça e que não haja mais o fruto da videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda isso, todavia me alegrarei. Aí um amigo meu falou assim: o que Deus usou o Kleber Lucas, né, para escrever esse negócio. Eu falei: miserável, quem falou isso foi Abacuque, não foi Kleber Lucas. Ele copiou, isso é plágio, não é poesia, isso é plágio, né? 3º ano de seminário, já não tinha nem lido a Bíblia toda. Leanderson, meu amigo, toda semana estou dedurando um, semana passada dedurei Valtinho, hoje estou dedurando Leanderson. O maior milagre é o que Deus faz em nós, e não o que Ele faz por nós. À medida, irmãos, em que a gente consegue compreender que a oração nos aproxima dos propósitos de Deus, nós somos diretamente distanciados das nossas próprias inquietações. Sabe por que a gente é talvez a sociedade mais inquieta dos últimos anos? Porque nós estamos voltados para as nossas próprias, não para as nossas próprias necessidades, mas para os nossos próprios desejos. A Bíblia diz que Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Deus supre todas as necessidades. Ele não tem compromisso com os nossos caprichos, mas com as nossas necessidades Ele tem cumprido e tem honrado com isso.